Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao canal História do Futebol Alemão. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o seu interesse chegando aqui e eu gostaria de aproveitar esse primeiro vídeo para me apresentar e apresentar o que vai ser esse projeto. Meu nome é Ricardo, eu sou formado em jornalismo, tenho mestrado em História da Arquitetura e sou pesquisador da História do Futebol. Por que eu estou falando isso? Para ficar falando de currículo? Não é nada disso. Mas é porque eu acho que isso já dá as pistas de qual que vai ser o foco do canal, como é que são as coisas que a gente vai discutir por aqui. Bom, começando aqui de um lado mais pessoal, meus dois grandes interesses sempre foram história e futebol, então se juntar os dois, melhor ainda. Eu comecei a estudar a história do futebol já há alguns anos, no início com foco na história da chegada e da popularização do esporte aqui no Brasil, com um foco um pouco maior em São Paulo, que é de onde eu sou, mas claro, também sempre tive muito interesse em estudar e ler a respeito das origens, da chegada e da popularização do futebol ao redor do Brasil e também nos outros países aqui da América do Sul. Além disso, nos últimos anos eu comecei a me interessar e ler e pesquisar mais a respeito da história do futebol alemão, que é um país cujo futebol sempre foi o que eu mais acompanhei, além aqui do futebol brasileiro. Por que esse interesse no futebol alemão, na história da Alemanha? Olha, sinceramente, eu não sei responder essa pergunta. Eu não tenho ligação familiar nenhuma, de parentesco, não quero ser alemão, sou brasileiro mesmo, sul-americano, muito feliz com isso. Eu falo alemão, estudei por alguns anos, eu realmente acho um idioma muito interessante, um idioma muito legal que eu gosto de aprender. Eu não torço para nenhum time na Alemanha, eu tenho meu time aqui no Brasil e já sofro o suficiente com ele para ficar procurando dor de cabeça em outro lugar. Não comemorei o 7-1. Mas eu tenho muito interesse mesmo em estudar a história do esporte de um país que eu sempre acompanhei bastante o futebol. Eu não vou dizer que eu gosto da história da Alemanha, porque, né? Mas, falando sério, eu gosto mesmo de estudar bastante, eu tenho muito interesse em estudar. E eu acho que tem muita coisa interessante, especialmente relacionada à história do futebol, que é o que eu espero poder trazer aqui para vocês nesse canal. E para a gente já ir terminando essa apresentação aqui, não ficar muito longa, eu queria falar quais são as coisas que você pode esperar encontrar aqui no canal. Nós vamos falar da chegada e da popularização do futebol na Alemanha. Tenho uma série planejada justamente sobre isso, sobre as origens do futebol, em que regiões que ele começou a se popularizar mais, quais foram as relações com outros esportes. Nós vamos falar também das origens dos clubes, dentro do seu contexto histórico, no momento em que eles estavam sendo fundados, quais eram as pessoas e os grupos que estavam por trás da sua criação, as relações simbólicas que os clubes estabeleceram e ainda estabelecem com a história de suas cidades, regiões e do país mesmo. Vamos falar, claro, não tem como deixar de abordar sobre como o futebol e os clubes se organizaram durante o período do regime nazista de 1933 a 1945, momento em que houve não só cooptação, como também adesão dos clubes em relação ao regime nazista. Nós vamos falar da reorganização do futebol no pós-Segunda Guerra Mundial, nas duas Alemanhas, a República Federal da Alemanha e a República Democrática da Alemanha, a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Sobre a Alemanha Oriental, nós vamos ter vídeos discutindo como era o processo de criação dos clubes, a sua relação com os setores industriais diversos, por exemplo, e discutir com uma visão mais crítica mesmo, evitando cair em muitos discursos posteriores que tratam de uma forma quase caricata e exótica o futebol e a sociedade da República Democrática Alemã. Nós vamos falar também, claro, da história do futebol feminino na Alemanha. Isso é muito importante, desde as mulheres pioneiras, no início do século XX, que desafiaram as inúmeras proibições da prática do esporte e que têm o seu legado vivo até hoje, com a seleção nacional alemã sendo uma das mais fortes do mundo. E por fim, como eu falei antes, eu tenho essa grande paixão também pela história do nosso continente aqui na América do Sul, pela história do desenvolvimento e popularização do futebol aqui nos países do nosso continente. Então, sempre que tiver também alguma intersecção aí da história do futebol alemão, dos clubes, de algumas personalidades, que a gente possa fazer a ligação com o nosso futebol sul-americano, vou trazer aqui também essas histórias. E é tudo isso que eu espero poder trazer aqui no canal.
Como vocês podem imaginar, esse é um nicho bem específico, né? Falar sobre história do futebol alemão. Então, cada curtida, cada compartilhada, cada pessoa que chega inscrita aqui faz bastante diferença. Então é por isso que eu peço, agradeço mais uma vez o seu interesse e peço para você curtir, comentar aqui no vídeo, se inscrever, ativar a notificação e compartilhar o canal com quem você acha que pode se interessar. Se você está assistindo esse vídeo no primeiro dia que o canal foi lançado, já tem um outro vídeo disponível, é a história de um clube que é até mais antigo do que o próprio futebol, e acho que ele é bem interessante porque traz muitas dessas discussões que nós vamos ter bastante aqui. Mais uma vez, muito obrigado, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos, e a gente vai se vendo aqui no canal História do Futebol Alemão.